Primeiro exercício de modelagem. Nós vamos entrar no Qualitor agora. Olha só. Entrando no Qualitor, nós vamos em Administração, Requisições, Processos. Cliquem neste menu. Então, fundamentalmente, a gente precisa fazer o quê? A gente pode começar assim, ó. Clicar na caixinha Atividade 2, apertar F2, alterar o nome dela. Depois pegar uma outra caixinha daqui, arrastar para cá, colocar um nome para essa atividade, eliminar uma sequência. Depois pegar uma outra caixinha daqui, arrastar para cá, colocar um nome para essa atividade. Clicar aqui na sequência do Qualitor e fazer a ligação correta para ter esse desenho. Vocês não precisam se preocupar em colocar exatamente tudo alinhadinho. Podem seguir a sequência aqui para baixo como está no desenho de vocês, tá? O importante é que a gente tenha um início fazendo uma conexão com uma atividade, com outra e por fim um término estabelecido. Então, bom, agora a gente desenhou um processo no Qualitor, tá? Vamos entender esse processo. O que esse processo faz? Atende o cliente, apresenta produtos, fecha o negócio e termina. Me parece que é um processo de uma loja, parece que eu fui na Colombo comprar um produto, certo? E ele me foi apresentado e eu fechei negócio. Terminou por aí. Legal, para um nível bem macro, assim, parece que o processo ele tem um começo, ele tem um fim, ele tem um objetivo. Mas vamos melhorar um pouquinho esse processo que a gente tem agora. Eu peço que vocês alterem ele e considerem o seguinte, que o cliente pode não necessariamente fechar o negócio. Ele pode ter o produto apresentado, ele pode não gostar do produto e, nesse caso, eu vou ter uma compra não realizada. Ou, se o cliente fechar negócio, eu terei uma compra realizada. Então, eu preciso colocar um elemento de decisão aqui no meu processo. Peço que vocês, então, mudem o fluxo de vocês e façam essa representação aqui. Com compra realizada e compra não realizada. Importante, tá, gente? A gente precisa identificar que tipo de fim aconteceu. Quando eu for analisar processo e analisar várias instâncias acontecendo, compra realizada, compra não realizada. Eu preciso saber quantas compras realizadas aconteceram e quantas compras não realizadas aconteceram. Eu só vou saber se eu conseguir identificar no meu processo que eu tenho dois finais diferentes para a instância chegar. Gente, eu vou mostrar para vocês então o desenho do Dante, tá? O desenho do Dante ficou assim, nesse formato, onde eu tenho um início, eu tenho aqui uma caixinha para atender ao cliente, outra para apresentar produtos, a decisão que indica se o cliente fechou o negócio, então a compra não foi realizada. Nós vamos chegar lá. Eu tenho aqui, se o cliente fechou o negócio, então a compra foi realizada e eu termino o meu processo com compra realizada. Ok, gente, vamos melhorar isso aqui em conjunto? Vocês podem me acompanhar aqui? Vamos lá. Atender ao cliente. O texto pode se adequar à caixinha.
Primeiro comentário, vamos fazer isso agora. Vamos dar um F2 aqui para editar esse texto, colocar o ponteiro de edição aqui e dar um Enter. Ok? Já ficou mais bonitinho. Tá? Eu posso aumentar a caixinha para o lado. Vocês vejam que ele aumentou a área, mas ele não conseguiu aumentar a caixa toda porque eu não aumentei o espaço superior também. E posso arrastar para baixo e então preencher o espaço que faltava ser ocupado. Tá? Aqui, apresentar produtos. Vamos fazer a mesma coisa? E colocar um Enter aqui para deixar mais bonitinho. Abrir um pouquinho para o lado. Abrir um pouquinho para o outro lado também. E agora eu tenho o conteúdo todo disponível para mim. Cliente fechou o negócio. Foi para compra não realizada ou para fechar negócio. Vou usar a ferramenta de mãozinha para arrastar esse elemento para o lado. E também para arrastar esse elemento para o lado e conseguir posicionar todos na mesma tela para a gente ter uma visão completa. Tá? Uma das coisas que eu vi durante as minhas passadas nos monitores de vocês é que a gente teve dificuldade aqui, por exemplo, em eu vou pegar essa compra não realizada e movimentar para cima. Cláudio, olha o que aconteceu com a minha flechinha, acabou com o meu processo. Tá, aí o que a gente faz, como que a gente trabalha para resolver isso? Eu clico na flecha, aparece um símbolo verde aqui. No símbolo verde eu consigo movimentar a seta para ela ir para o lugar mais adequado para mim. Ok? E aí eu consigo trabalhar com o desenho do meu processo de uma forma mais legível. Tá? Legal? Tá. Eu vou apresentar um desafio para nós no próximo slide, que é o seguinte. Talvez ainda não tenhamos alcançado o fim desse processo. Vamos imaginar que há também uma opção de compra a crédito nesse processo. A empresa precisa assegurar se o cliente possui restrição de crédito antes de efetuar a venda. Além disso, o produto pode ser entregue imediatamente ou pode necessitar de transporte. Nós temos um processo que a gente desenhou e achou, legal, apresentei ele e me veio isso daqui de feedback. Tá? Eu posso ter ainda compra a crédito e, nesse caso, eu preciso verificar se o cliente tem restrição de crédito antes de efetuar a venda. E também preciso considerar que o produto pode ser entregue na hora. Poxa, eu comprei uma pilha, eu levei a pilha para casa. Eu comprei uma cama, não consegui levar a cama para casa, vai ter que ser transportada, certo? Ele pode necessitar de transporte. Então vamos modelar essas alterações no processo, no Qualitor, e observar o resultado. Tá, eu peço que vocês modelem essas alterações e depois a gente analisa os resultados que a gente encontrou. Nesse momento a ideia é exercitar isso mesmo, tá? Exercitar a compreensão do feedback de um processo apresentado e a alteração desse processo baseado nesse feedback. Ok? Então eu vou mostrar para vocês o resultado que eu tive com essa modelagem quando eu fiz ela. Como eu falei para vocês, é o mesmo processo, duas pessoas diferentes vão modelar, duas pessoas diferentes vão encontrar modelos diferentes. Tá? E não quer dizer que um deles esteja errado. São apenas formas de modelar diferentes. O que eu fiz aqui? Eu mantive atender o cliente, apresentar o produto. Se o cliente fechou o negócio, sim, então eu vou avaliar se a compra é feita a crédito. Se a compra é feita a crédito, sim. Isso, eu avalio se possui restrição. Se ele tem restrição, então a compra não foi realizada. Se ele não tem restrição, então eu fecho o negócio e avalio se necessita de transporte. Se necessita de transporte, executo o transporte e o produto foi entregue. Se não, o produto foi entregue. Aí o Dante me trouxe uma outra visão. Cláudio, eu não posso considerar o negócio fechado se o crédito ainda não foi aprovado. Então, daqui a pouco, antes de considerar se o cliente fechou ou não o negócio, eu vou avaliar as condições de crédito para depois fechar o negócio. Corretíssimo.
E como vocês devem ter observado também, eu trouxe o fim, eu utilizei apenas 2 finais, sendo que eu direciono 2 vezes para os 2 finais, tanto em compra realizada com sucesso ou compra não realizada. Então, novamente, é muito fácil a gente encontrar modelos de modelagem com perspectivas diferentes. Como a gente viu aqui, eu aposto que cada um que vier aqui apresentar o seu modelo vai ter uma variação em relação ao outro. Não só variação visual, mas variação na organização das atividades, nas conexões também. Isso é a coisa mais comum que tem. O que nós fizemos agora foi uma alteração de processo. A gente criou um processo, desenhamos ele, depois a gente fez uma alteração de processo, baseada em feedback. Nosso próximo exercício, a gente vai fazer uma modelagem de processo baseada em observação. A gente vai assistir um vídeo de como funciona uma determinada fábrica, como se constrói um determinado produto. Então, separem uma folha de papel, porque vocês vão precisar fazer uma atividade agora que é mais interessante, que vocês anotem o que vocês entenderem por observação do processo, para depois iniciar a modelagem dentro do Qualitor desse trabalho. Então, observem as atividades. O que eu vou pedir para vocês não é um modelo completo, eu vou pedir apenas o sequenciamento das coisas, como elas acontecem. Observem o vídeo, tentem entender como funciona o processo, anotem as atividades e depois a gente faz uma avaliação sobre como ficou cada um dos resultados. Um hambúrguer da McDonald's faz 600 km para chegar aos 135 restaurantes portugueses. Toda a carne consumida em Portugal vem desta fábrica em Toledo. Todos os dias chegam caminhões com carne de vaca fresca e congelada à fábrica da Ozzy, fornecedor de hambúrgueres exclusivo da McDonald's Portugal. Todos os dias 70 mil quilos de carne são picados e transformados em hambúrgueres. Mas antes, a carne passa por uma fiscalização a olho nu. Aqui os trabalhadores conferem se os pedaços de quartos dianteiros e abas da vaca têm vestígios de ossos ou cartilagens. A legislação europeia obriga a um máximo de 20% de gordura por hambúrguer e a uma relação de proteína e colagênio inferior a 15%. Estes valores são conseguidos através da mistura das 2 zonas da carne de vaca. Mas há outra mistura que é necessária para que a carne picada se mantenha compacta. A única forma de ganhar consistência é misturar carne fresca com carne congelada. Quando o lote da carne é colocado nesta picadora gigante, passa por uma trituradora que corta a carne em pedaços mais pequenos. Depois, esses pedaços de carne de vaca passam para uma segunda picadora. Aqui a carne passa por uma espécie de rede e cai para dentro destes recipientes. A seguir, pega-se nas caixas de inox e despeja-se para a máquina que faz os hambúrgueres. A sua função é dividir a carne pelos diferentes compartimentos para caber nos moldes. Depois, a carne é prensada e transformada em hambúrguer. A McDonald's tem regras para os tamanhos dos hambúrgueres. Neste caso, o hambúrguer Royal tem de ter cerca de 12 mm de espessura, entre 120 e 127 de diâmetro e pesa entre 112 e 114 gramas. Depois de terem as medidas certas, os hambúrgueres entram diretamente para um corredor que os deixa ultracongelados em 2 minutos. Aqui são produzidos 80 hambúrgueres por minuto, ou seja, cerca de 1 milhão por dia. 1/3 vai para Portugal, o resto fica para os restaurantes espanhóis. O que quer dizer que um hambúrguer feito hoje na fábrica estará nos tabuleiros dos restaurantes McDonald's em Portugal daqui a 3 semanas. No final do túnel, os hambúrgueres passam por um detetor de metais para se certificar que nenhum pedaço de carne tem vestígios de chumbo. Em filas de 5, os hambúrgueres vão caindo para dentro das caixas. Cada embalagem leva entre 118 e 120 hambúrgueres. As caixas estão constantemente a estremecer para que os hambúrgueres se ajeitem dentro da embalagem à medida que caem lá para dentro. No final da linha, um trabalhador verifica se o peso da caixa corresponde a 13,5 kg. Se estiver acima ou abaixo deste número, são colocados ou retirados mais hambúrgueres. Depois, as caixas são fechadas e etiquetadas com o lote e a validade.
e são guardadas em arcas frigoríficas para depois entrarem nos caminhões. De Toledo saem todos os dias caminhões com destino ao carregado. Aqui, no centro logístico da McDonald's, chegam os pedidos de todos os restaurantes da zona centro e sul do país. Desde os copos de plástico às colheres de café, passando por todos os ingredientes que compõem os menus da McDonald's. Quando chega um caminhão ao carregado, um dos trabalhadores verifica se o selo que tranca as portas do veículo está intacto. Uma prova de que ninguém mexeu na carga durante a viagem. Depois, os caminhões de carne são descarregados para as câmaras frigoríficas, que têm estoque para 10 dias. Mais tarde, a carne volta a ser carregada nos caminhões, que fazem a distribuição. Quando as caixas com os hambúrgueres chegam aos restaurantes portugueses, são novamente guardadas em arcas frigoríficas. Na altura de preparar o clássico Royal Deluxe, colocam-se os hambúrgueres no grelhador pré-aquecido e fecha-se a placa durante 150 segundos. Enquanto isso, tosta-se o pão, coloca-se a maionese, a alface, tomate e uma fatia de queijo cheddar. O hambúrguer vem a seguir e finalmente a base do pão. O tabuleiro é servido com batatas fritas e refrigerante a acompanhar. Bom apetite! Então, vocês viram o processo, tá? Fizeram algumas anotações sobre como funciona esse processo de fabricação. O que a gente precisa fazer agora? Peço para não irem direto para a resposta, para que vocês exercitem exatamente isso. Observação do processo feito através de vídeos. Mas a ideia é o quê? É começar com o processo de fabricação até a entrega, até a distribuição. Entrou no caminhão, acabou. Ok? Aqui a gente está usando uma técnica chamada técnica por observação. Há pessoas que realmente fazem isso. Filmam como o processo funciona, coletam a informação e mapeiam o processo. Outra técnica é de entrevistas, que a gente vai fazer depois. E existe uma outra técnica também que é usada, que é o faça você mesmo. É tu ir lá, o consultor vai até o local, executa o trabalho, participa do processo durante um dia para entender bem como funciona para depois executar a modelagem. Tá? Então existem N técnicas diferentes, a gente está exercitando duas técnicas hoje aqui. Vocês perceberam que não é tão simples assim modelar um processo, né? É um pouquinho mais complicado do que a gente imagina. Às vezes, quando a gente conhece o processo, se torna fácil. Porque eu sei exatamente como é que o negócio funciona. Eu vou lá, monto as atividades da forma como eu sei que funciona. Se eu tiver uma dúvida ou outra, ela acaba sendo pontual. Mas quando eu pego um processo que eu não conheço, que eu não sei absolutamente nada daquilo e encaro aquilo pela primeira vez, é mais complicado. É um pouquinho mais difícil da gente começar a entender como que as atividades se encaixam para desenhar o processo como um todo. Isso, cada vez mais, a gente vai começar a encontrar processos de negócio no qual a gente não tem expertise sobre esse processo de negócio. E a gente vai ter que fazer esse trabalho de realmente entender, observar, conversar com as pessoas e mapear o processo. Tá, então esse é o objetivo desse exercício. Pessoal, eu posso apresentar o desenho que eu entendi quando eu observei o processo. E peço que vocês comparem com o desenho de vocês, para ver se a gente chegou perto em algumas coisas. Tá? Então aqui, esse é o modelo que eu desenhei. Deixa eu tentar melhorar um pouco a resolução da tela. Ok. Então o meu processo, ele começou da seguinte forma. Eu tenho aqui o recebimento da carne, depois a fiscalização da carne. Se eu não tive aprovação nessa fiscalização, então a carne é rejeitada, ela não é aprovada, e segue a sequência do processo em que acontece um trabalho em que ela é picada, depois ela é misturar carne congelada, triturar carnes, segundo processo de trituração, máquina de montagem do hambúrguer, prensagem, ultracongelamento e depois detector de metais. Foi isso mesmo que vocês identificaram? Se foi detectado, então, problemas, ele é descartado. Se não, é feito o acondicionamento, estremecimento, é verificado o peso. Se o peso estiver ok, é fechado a caixa. Se não,
é feito o ajuste do conteúdo e depois é verificado o peso novamente. Vejam que aqui eu tenho um loop, certo? Até o momento em que eu faço o fechamento da caixa, o armazenamento para o transporte e o hambúrguer está pronto para distribuição. Vocês chegaram em algo semelhante a isso? Foi mais ou menos isso que vocês encontraram? Eu estava comentando antes, quando a gente conhece o processo, às vezes é mais fácil de ir lá e mapear e desenhar ele, né? Porque a gente entende ele, a gente vive ele. Mas quando a gente se depara com processos que a gente não entende, que a gente precisa de apoio, precisa de especialistas, precisa ver a coisa acontecendo, que alguém explique para nós, para que a gente mapeie, se torna um pouquinho mais complexo. A ideia desse exercício é exatamente essa, a gente vê um processo que a gente não conhece, no qual a gente não é familiar com ele, e tentar mapear esse processo, tentar entender ele através dessa técnica de observação. Ok? Bom, gente, então, dando continuidade, depois desse exercício de observação e modelagem de processo, eu vou mostrar para vocês algumas variações que nós temos em processos que são modelados por analistas de processo, e partes deles, na hora de transferir para o Qualitor, para fazer essa modelagem no Qualitor, a gente vai ter que criar algumas alterações, fazer algumas alterações no desenho que foi estabelecido por alguém que usou uma notação BPMN, tá? Essa aqui é a primeira situação. Olha só. O modelo desenhado por um analista de negócios em ferramenta de desenho BPMN. O que ele faz? Ele desenha uma atividade, avaliar crédito. Logo após essa atividade existe a decisão que determina se o crédito foi aprovado ou não foi aprovado. Tá? Isso é o que um analista de processos desenha. Avaliar crédito é uma atividade em que ele pensa se ele avalia ou não e ele toma a decisão. No Qualitor, a gente simplesmente cria o elemento de avaliar crédito, onde o crédito pode ser aprovado por um caminho ou rejeitado por outro caminho. Por que isso acontece? Porque o Qualitor, ele entende que uma atividade no formato de uma caixinha é um momento em que ele para e espera que a execução aconteça. E ele entende que um losango, no gateway de decisão, também é uma atividade em que ele para e espera que a decisão aconteça. Então, esse modelo aqui, se for colocado no Qualitor, a gente está criando duas atividades. Uma em que ele avalia o crédito e outra em que ele vai parar para uma atividade de crédito aprovado. Mas ele acabou de avaliar o crédito, ele sabe se foi aprovado ou não. Então, por isso que esse modelo se transforma nesse desenho no Qualitor, onde eu tenho apenas uma atividade, que é a atividade que faz a avaliação de crédito. Na verdade, eu tenho apenas a decisão de avaliação de crédito. Tá? Então, isso é uma variação que vocês vão encontrar. 99% de todos os modelos que vocês pegarem de analistas e processos vão vir com isso daqui, se estiverem em modelagem BPMN. E isso precisa ser transformado. Tá? Outra variação, tá? No caso de um paralelismo. Um paralelismo, ele é representado num desenho de BPMN nesse formato, onde eu tenho uma atividade que após a execução dela é disparado um paralelismo com N outras atividades que acontecem em sequência, e quando tudo é concluído, então ele é finalizado, o processo é finalizado. No Qualitor, esse modelo em que eu tenho um paralelismo abrindo N atividades e depois fechando o paralelismo para dar a sequência quando as 3 atividades foram concluídas, ele não existe. O paralelismo no Qualitor é representado pelo elemento de gateway paralelo, e as atividades, as ações que vão ser disparadas, elas são configuradas aqui dentro. Então o que o Qualitor faz? Nesse exemplo, ele entra na atividade de cadastrar OS. Alguém vai lá, executa essa atividade e manda para a atividade de executar atividades. Nesse momento, o Qualitor distribui N outras tarefas, N outras ações que estão aqui dentro configuradas para serem executadas. E quando concluído, ele passa para a próxima etapa. Vocês vejam que esse conjunto é representado assim no sistema. A função é a mesma, o processo é o mesmo. Tá? Isso daqui sendo representado dessa forma. Só que, visualmente, no desenhador, a gente tem que configurar ele de um jeito diferente. Tá? Para fins de documentação, não seria, então, recomendável fazer uma associação? Sim, pode ser.
documentar que esse paralelismo. Montar uma associação é uma boa ideia, colocar uma associação nesse gateway de paralelismo, executar atividades, associando um comentário, por exemplo, que descreve as atividades que vão ser executadas ou algumas das atividades, né, que vão ser executadas nesse momento. Fica mais legível dentro do modelo, com certeza. Olha só, aqui eu tenho uma outra variação, tá? Isso aqui é comum a gente encontrar, esse elemento, numa modelagem feita em BPMN. Isso aqui significa que eu tenho aqui nessa caixinha, que possui um sinal de mais dentro, um subprocesso. O que é um subprocesso? Nada mais é do que um outro processo que acontece nesse momento. Aqui a gente está dizendo o seguinte, que eu estou executando um processo que possui uma atividade. Quando eu finalizo essa atividade, outro processo, ou melhor, um subprocesso deste é executado, que vai executar uma série de outras atividades aqui dentro, que inclusive em algumas ferramentas de modelagem, se eu clicar aqui nesse sinal de mais, ele até me abre todas essas etapas que acontecem, me abre esse outro processo. E depois, quando tudo se encerra, a segunda atividade é executada e chega no fim. Esse modelo, quando é apresentado para nós, a gente tem que entender ele no Qualitor como sendo um modelo desenhado nesse formato, onde eu tenho uma atividade, a partir da atividade eu executo, utilizo um gateway paralelo. Por quê? Porque eu vou executar com esse gateway não o disparo de ações, mas o disparo de um outro atendimento. Eu posso configurar isso nesse gateway paralelo. Eu posso dizer que quando esse gateway for executado, me dispara um outro atendimento, me dispara uma outra instância de um outro processo. E espera, que só vai passar adiante quando aquele cara lá encerrar. Entenderam? Então, a gente está vendo aqui um subprocesso e a gente está substituindo ele por um gateway paralelo que possui o disparo de uma instância em outro processo. Que é uma configuração básica de um perfil de chamado, né? Vai direcionar para uma requisição de serviço que possui, então, suas configurações para trabalhar dentro de um fluxo. E a gente falou sobre isso, tá? No Qualitor a gente tem duas entidades distintas quando se trata de tarefas e se trata de etapas, tá? As etapas, elas representam os estágios onde uma demanda se encontra. Eles são representados pelas atividades dentro do modelo BPM. Nós estamos vindo constantemente alterando a nomenclatura do Qualitor e deixando os processos mais voltados a BPM. Mas é muito provável que vocês ainda encontrem no Qualitor, na versão 8.10, a nomenclatura de etapa. Quando a gente fala em etapa no Qualitor, é a caixinha, que na verdade é uma atividade para o BPM. Então as duas coisas são na verdade a mesma coisa. Tá? Quando a gente encontra essas caixinhas de etapas, ou melhor, quando a gente encontra essas caixinhas citadas como etapas dentro do Qualitor, então a gente subentende que são as atividades do BPM que estão sendo executadas. E quando a gente tem ações dentro do Qualitor, elas então são entendidas como sendo as tarefas distribuídas pela etapa, né, ou as tarefas distribuídas pela atividade. Eu posso ter uma atividade no Qualitor, ou como ele é ainda chamado de etapa, e ao cair nessa atividade, ao invés de eu passar o atendimento para a próxima etapa, eu posso configurar essa atividade para ele gerar uma ação. E aí, quando eu executar essa ação, ele vai ser encaminhado para a próxima etapa automaticamente. Tá? Da mesma forma, como eu posso configurar um gateway paralelo, como a gente viu em alguns exemplos, onde ao chegar nesse gateway paralelo, ele pode gerar 3 ações diferentes para pessoas diferentes, com prazos e tarefas distintas diferentes para cada uma dessas pessoas. Tá? Então aqui eu estou executando um paralelismo e distribuindo 3 ações para pessoas diferentes. Gente, chegando no final desse slide, a gente consegue concluir aqui essa parte que trata de BPMN e Qualitor.